Oi, gente, boa noite. Esperar aí o pessoal entrar. Oi, Eduardo. Oi, Ju, boa noite. Gerlane, Luana. Eduardo, estou com saudades, viu? Beatriz acabou de entrar. Gente, eu vou conversando um pouquinho com vocês aqui. Eu resolvi fazer essa live porque muitas pessoas... Obrigada, Nelma, obrigada. Dai acabou de entrar também, Camila. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou explicar um pouquinho para vocês e conversando com vocês sobre o motivo pelo qual eu decidi fazer essa live e o motivo pelo qual eu estou aqui. Jéssica acabou de entrar, Eduarda que tá me devendo uma visita no consultório para fazer o preenchimento labial dela. Vanberto, vou falar dele aqui, de Vanberto, acabou de entrar, vou falar um pouquinho dele aqui nessa live. Gente, pra mim é um momento muito importante estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre a minha vida, sobre a minha trajetória na harmonização facial. A primeira coisa que eu queria pedir é que o intuito dessa live é trazer impacto e trazer mudanças positivas para a vida das pessoas que trabalham com a mesma coisa que eu. Com a área da harmonização, com a área da biomedicina, da farmácia, da enfermagem e da odontologia. Então eu queria pedir que quem estivesse aqui, se você quer também levar conteúdos de qualidade, conteúdos que possam trazer transformação para a sua vida, envia aqui no aviãozinho essa live para que outras pessoas possam também estar aqui, para que outras pessoas possam ter acesso. Entrou aqui na live agora a Kátia, que é uma pessoa bem importante para mim. A gente se conheceu há pouco tempo, mas é graças a ela, Marta também, graças a ela e ao profissionalismo dela que eu também estou aqui. E queria muito, Kátia, agradecer a você por toda a dedicação que você tem tido ao meu trabalho. Espero poder recompensar isso de forma positiva. Mas, gente, o intuito dessa live, como eu comecei a falar, é conversar com vocês, trazer para vocês alguns sentimentos que podem ser muito essenciais, muito importantes para a trajetória profissional de vocês. Para quem já é meu seguidor, para quem já me conhece, para quem já acompanha o meu trabalho há algum tempo, sabe que há algum tempo, há alguns anos, eu tenho trabalhado na área da harmonização facial. Eu tenho investido nessa área, eu tenho investido o meu tempo, eu tenho investido toda a minha dedicação diante de algo que eu amo. E eu já começo a falar sobre a minha trajetória, falando principalmente sobre amor, mas principalmente sobre objetivo. Então, na vida, tem muito aluno entrando aqui agora, que bom, que tem muita gente entrando. Falar sobre objetivo, falar sobre meta, falar sobre propósito, é algo muito bom, mas eu queria vir aqui não para falar de uma estética e de uma trajetória na harmonização cheia de glamour, cheia de aparatos que muitas vezes vocês não consigam encontrar durante a trajetória de vocês. E hoje eu quero falar sobre a real trajetória que eu tive na harmonização facial, mas principalmente sobre a minha vivência verdadeira, tá? Então, para quem não me conhece, para quem entrou aqui agora, para quem está aqui me acompanhando no Instagram há pouco tempo, meu nome é Geisiane, eu sou biomédica de formação, eu sou biomédica bromatologista de formação e também biomédica esteta, onde eu me capacitei na biomedicina estética após um tempo de finalização da minha especialização, da minha graduação. E eu escolhi a estética, na verdade, por uma escolha da estética para mim, por uma escolha do mercado de trabalho, onde eu observei que o mercado de trabalho exigia que talvez eu abordasse, eu adentrasse a área da estética.
Então, antes de eu começar a contar tudo isso e conversar com vocês sobre isso, eu queria dizer que se vocês tiverem dúvidas em relação ao que eu estou falando, se vocês tiverem curiosidade sobre algo que eu estou falando aqui, que algo possa interessar a vocês, ou vocês queiram saber a minha opinião sobre determinado tema, eu vou pedir que vocês façam perguntas aqui, porque eu irei responder essas perguntas, tá certo? Então, gente, como eu estava falando pra vocês, a minha trajetória na estética não foi nada fácil. Então, se vocês pensam que isso não só na área da estética, mas em todas as áreas. Aqui eu tenho vários colegas que entraram, o Felipe, a Stephanie, que é nutricionista, o Felipe que tá aí, é engenheiro, mas está aí na área de redes sociais também, ministrando cursos na área de empreendedorismo, na área de vendas e na área financeira. Então, cada profissional, ele vem aí com a sua expertise para trazer um diferencial para o seu público, tá? Então, vocês me conhecem muitos aqui há pouco tempo. E quando eu me graduei em biomedicina, desde a minha graduação, eu sempre tive muito em mente que eu queria ser uma profissional diferencial no mercado de trabalho. Eu não queria ser mais uma profissional, eu não queria ser uma profissional que não acrescentasse a transformar a vida das pessoas. Esse era o meu intuito. Então, eu não queria apenas ter uma profissão, mas eu queria impactar pessoas com a minha profissão. E eu encontrei isso de forma muito bonita dentro da estética. Mas, até chegar na estética, eu passei por algumas dificuldades em relação a me encontrar na área. Eu acho que esse é um dos pontos que muitas pessoas ainda têm uma pedrinha no sapato, que é identificar o que você quer fazer, o que você quer ser. E muitas vezes nós temos dificuldades de saber como é que eu vou conseguir fazer tudo aquilo. Então, na minha mente, desde a graduação, eu sabia que eu queria ser uma ótima profissional. Eu sabia que eu queria, enfim, superar os meus limites para ser uma profissional diferencial no mercado de trabalho. Porém, eu não sabia como eu ia fazer isso. E eu confesso para vocês que ninguém me ensinou, tá? Na minha época de graduação, há 7 anos, 8 anos atrás, nós não tínhamos redes sociais. A rede social que a gente tinha era o Facebook. E não se existia a quantidade de conteúdos que são, enfim, divulgados hoje, como nós temos os conteúdos aqui no Instagram, no YouTube. Então, era muito restrito ainda. Pelo menos ao meu ver, era muito restrito tudo. Então, nós não tínhamos a vivência, o conhecimento, nós não tínhamos a visão de como chegar lá. E aí, por ser biomédica bromatologista, por estar aí nessa área por algum tempo, eu vi a possibilidade dentro do mercado da biomedicina de ingressar na área da estética. E aí eu pensei, poxa, eu vou entrar aí na área da estética, eu quero me empenhar para entender melhor essa área, mesmo sendo microbiologista e bromatologista de formação. Mas eu percebi que no Norte e Nordeste existiam poucas pessoas que trabalhavam com essa área. E eu disse, não, eu quero sim ingressar na área da estética e eu vou tentar. Só que, quando eu comecei a tentar a trabalhar e a fazer a minha pós-graduação, eu não tinha a mínima condição financeira, para bancar a minha especialização. Porque a especialização que existia disponível hoje, na época, aqui em Pernambuco, era uma especialização em Recife. E eu moro em Caruaru, então eu precisava me deslocar até Recife, eu precisava pagar a minha especialização. E naquele momento eu só trabalhava em um vínculo, que era um trabalho que até hoje eu estou como funcionária pública, assumindo o cargo de biomédica, de analista clínica, em um laboratório do município de Lagoa dos Gatos. E aí eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, já que eu não tenho tantas condições agora de bancar a minha pós-graduação e eu quero fazer essa pós-graduação, eu vou tentar investir, empreender, eu vou abrir um posto de coleta. E aí, para quem não é da área da biomedicina, postos de coletas relacionados à análise laboratorial, eles podem ser abertos, como o nome já diz, um posto onde os pacientes escolhem os seus exames e esses exames são direcionados a laboratórios maiores que fazem as análises, enfim, liberação dos laudos. E aí eu resolvi, em conjunto com 2 amigos meus da graduação, que foi a Roberta e o Pedro, que até hoje tem esse laboratório, eu resolvi abrir um posto de coleta.
E esse posto de coleta, por mais que para mim tenha sido bem difícil comprar e manter um posto de coleta no início, porque eu também não tinha muitas condições para isso, foi difícil, mas eu conseguia pagar a minha especialização a partir do lucro que eu tinha no posto de coleta. Foi ali que eu comecei a empreender. Foi ali que eu comecei a ter uma visão não só de funcionária, como eu já tinha em outros vínculos, mas uma visão empreendedora de como gerenciar um negócio por menor que fosse. E aí eu ingressei dentro da área da especialização em biomedicina estética e nesse momento eu só estudava, claro, e eu fui assumindo outros vínculos também em Caruaru. Então eu comecei a trabalhar aqui como bromatologista em um local que até hoje eu estou nesse vínculo, que é o Banco de Leite do Hospital Jesus Nazareno. E aí as portas começaram a se abrir. E aí veio a estética na minha vida. E quando eu ingressei na área da estética, a partir do momento que eu comecei a ter as primeiras aulas, eu pensei, poxa, com esse meu trabalho, com essa atuação na estética, eu vou poder sim, talvez impactar muito a vida das pessoas. Eu vou poder ter contato, eu vou poder, enfim, trazer muitas transformações em vários sentidos, não apenas esteticamente falando. E aí, uma coisa foi muito importante. Os contatos que eu fiz dentro da minha especialização, que aqui é o primeiro ponto, o primeiro insight que eu vou trazer aí para vocês. Sempre façam redes de contatos. Sempre tragam para a vida de vocês histórias de outras pessoas que possam impactar a sua vida de forma positiva. Sempre estejam ao lado de pessoas que possam te impulsionar a ser melhor. E eu tive muitos amigos durante a especialização e esses meus amigos, eles me ajudaram muito, principalmente duas pessoas, a Roberta, que é biomédica, estudou comigo, e a Camila. As duas, inclusive hoje é o aniversário de Camila, queria parabenizar ela, mas elas duas foram duas pessoas essenciais, tanto na força que nós dávamos uma à outra para a gente terminar a nossa pós-graduação, porque entendam que naquela época, quando a gente fez a pós-graduação, pouco se falava sobre estética. Então eu escutava muitas pessoas dizerem assim, a Geisiane entrou na área da estética, como se a área da estética fosse uma área que não existisse ciência, que não se existisse pesquisa, e eu sempre gostei muito da área de pesquisa científica em si. Então, muita gente falava assim, eita, Geisiane vai ficar perdida lá na área da estética. E aí eu decidi, não, eu vou sim continuar a minha pós-graduação. Os meus primeiros aparelhos que eu comprei, onde eu não tinha nem consultório, eles foram comprados juntamente com as minhas amigas. A gente dividia no cartão de crédito em 12 vezes sem juros. Ou com juros, a gente comprava da forma que dava pra gente comprar. Então, isso é uma coisa que muita gente fala. Geisiane, eu não tenho condições de botar o meu consultório, de montar a minha clínica. Isso não é impedimento para que você seja um profissional de sucesso. Eu já falo para vocês que não há impedimentos quando se há um objetivo. Então, eu tinha um objetivo, porém eu não sabia como colocar em prática aquele meu objetivo. Moral da história. Foi passando todo esse tempo da pós-graduação e no finalzinho da pós-graduação aconteceram duas coisas muito importantes. Uma delas foi que eu decidi começar a atender na minha cidade, já no finalzinho, no meu último módulo da pós-graduação, eu sou biomédica estética, e agora? Eu não tenho um local para atender, e eu lembro que eu comprei uma maleta no centro da cidade. Eu conto isso, quem é meu aluno sabe que eu conto essa história sempre, e eu gosto de contar essa história. Eu comprei uma maleta no centro da cidade, uma mala de maquiagem, e eu levava essa mala para todos os lugares para fazer atendimentos a domicílio. Então, isso não foi um impedimento para que eu realizasse o meu trabalho de forma eficaz. E aí, nessa época, eu comecei a perceber que as redes sociais, elas iam ser muito importantes. O impacto que o uso das redes sociais poderia me trazer para que as pessoas conhecessem o meu trabalho era muito alto. E aí, eu resolvi fazer um Instagram. Eu tinha um Instagram pessoal e eu disse, não, vou fazer um Instagram profissional. Eu quero fazer um Instagram para mostrar o meu trabalho para outras pessoas. E mesmo atendendo a domicílio, mesmo sem ter uma estrutura de clínica, eu comecei a atender, eu postava as minhas atividades lá no Instagram e eu comecei a ser conhecida pelas pessoas próximas a mim, inicialmente, pelo Instagram. E aí, o tempo foi passando. Todo o investimento que eu fiz e todo o retorno que eu tinha dos atendimentos, eu reinvestia dentro da minha área.
Então eu reinvestia em cursos e isso é uma coisa muito importante. Eu sempre me preocupei muito em me capacitar, mas não só em me capacitar, mas eu me preocupava em estudar, em pegar e-books, livros e pegar todos os aparatos que eu tinha para dominar aquela técnica. E eu gostava muito, sempre gostei muito de estudar técnicas a partir do meu entendimento sobre elas. E eu fiz poucos cursos na minha vida, tá? Dentro da área da estética. Eu não era aquela aluna que fazia curso todo mês, 2 cursos. Não. Eu focava num curso, eu escolhia um curso que eu achava que pudesse ser satisfatório para me acrescentar. E os cursos que eu não tinha condições de fazer naquele momento, eu pegava artigos científicos, e-books, PDFs e ia estudar em casa. E eu praticava aquela técnica até ficar bem nela, treinar a mão para fazer bem. Então esse é um outro ponto que eu quero falar. Não parem de estudar. Não deixem que a preguiça ou muitas vezes a desmotivação intrínseca, que é aquela que você tem em relação a achar que não vai dar certo, achar que as coisas não vão pelo caminho que você quer, e aquela desmotivação extrínseca de pessoas que apontam para você e dizem, não, isso não vai dar certo, essa área não é a melhor para você, você pode ingressar por uma outra área, a estética requer muito investimento, muita dedicação, isso não é para você. Então, esse é o primeiro ponto. Se você quer ser um profissional de sucesso, se você quer ser um profissional diferencial, isso seja em qualquer área que você trabalha, você precisa ter um objetivo, você precisa ter uma meta, mas você precisa principalmente acreditar no seu potencial. E por mais que muitas vezes eu desacreditasse no meu potencial, eu sabia onde eu queria chegar. Tem uma história que eu sempre falo, que quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, inclusive isso é um trechinho lá de Alice no País das Maravilhas, quando você não sabe onde você quer chegar, infelizmente você nunca vai chegar a lugar nenhum. E essa é a mais pura verdade. Você precisa saber onde você quer chegar, quem você quer ser, como você quer ser lembrado pelas pessoas. E eu não falo sobre redes sociais, eu falo sobre aplicação, eu falo sobre como você pode impactar as vidas das pessoas, como você pode, através da sua pessoa, através do seu trabalho, transformar de forma positiva a vida do outro. E aí, dentro dessa trajetória, depois que eu finalizei a minha especialização, aconteceu algo que eu sempre digo que foi um plano de Deus para me trazer ainda mais para a área da estética. Tá? Que acabou de entrar um grande amigo, que é o Roberto, coordenador dos cursos lá da pós-graduação no IFIP. Eu vou começar a falar da FIP agora e vou falar aqui, ó, Vitor tá aqui. Vitor Araújo, boa noite, sucesso sempre, Geise. Que Deus te abençoe. Abençoe sempre a sua carreira profissional. Vitor é um grande amigo, que foi meu aluno, né, Vitor, lá atrás. E hoje é professor na área da harmonização facial, um professor excelente, um professor que trabalha aqui na mesma cidade. A gente trabalha, Vitor é de Caruaru, ele tem consultório aqui em Caruaru, ele ministra cursos aqui em Caruaru. E eu admiro muito o trabalho dele, sempre falo muito bem do trabalho dele. E outra coisa que é muita coisa para falar, que eu vou dizer lá na frente. Façam contatos, respeitem os seus colegas, porque isso pode sim trazer muitas coisas boas para a sua vida. Então, e aí, o que é que acontece? Nessa trajetória toda, quando eu terminei a minha pós-graduação, um certo dia eu recebi uma ligação e um cara chamado Daniel, eu não sei se ele tá aqui, essa hora ele deve estar dormindo, com certeza, porque ele trabalha muito durante o dia todo e essa hora ele não deve estar aqui. Mas ele vai assistir essa live. E ele me ligou, eu estava em casa e ele falou assim, Geisiane, eu conheci você pelo Facebook. Eu estou precisando de uma biomédica esteta para assumir a coordenação do curso que nós estamos querendo abrir aqui na FIP. Na época era só FIP. E eu falei assim, ó, Daniel, eu não tenho a mínima experiência com docência na coordenação. Eu sou professora, mas eu não tenho experiência na coordenação em si. Ó, acabou de entrar aqui 2 amigas, muito amigas. Uma é a Priscila, que trabalha comigo há algum tempo lá no município de Lagoa dos Gatos, minha amiga pessoal, uma amiga muito querida. E eu fico muito feliz dela estar aqui, porque ela é minha amiga parceirona, é biomédica esteta. E a Camila, que eu tinha acabado de falar dela para vocês, que foi minha parceira na pós-graduação e é minha irmã, assim como Priscila, mas Camila também é biomédica esteta.
E também tem várias outras pós-graduações aí na área. Enfim, é uma mulher super empreendedora. Está fazendo aniversário hoje, então parabéns, minha amiga. Eu amo muito a sua vida. E aí, quando passou tudo isso, Daniel me falou: Geisiane, eu quero lhe convidar para ministrar uma aula na pós-graduação, mas eu quero principalmente que você seja nossa coordenadora. E eu confesso para vocês que eu tive muito medo. Eu tive muito receio de assumir uma responsabilidade tamanha onde eu achava que eu não era capaz. E eu fui, mesmo assim eu fui. E ele me pediu que eu montasse o projeto, o cronograma total do curso. E eu falei, eu vou fazer isso. Então eu sentei, eu nunca tinha feito um projeto de curso na vida. Mas eu fui lá e disse, tá, eu vou fazer. Eu vou me desafiar. E assim eu fiz, eu dei o meu melhor, eu dei o meu sangue para que isso tudo desse certo. E pode ter certeza que aqui agora a gente tem 45 pessoas nessa live. Acredito que 50% já me conheceram através do trabalho da pós-graduação Unifip, onde eu sou coordenadora até hoje. Muitos dos alunos que foram formados na Paraíba, João Pessoa, Campina Grande, de uma forma geral, eles foram formados por essa especialização sob minha coordenação. Então, isso para mim é uma coisa muito boa, muito satisfatória, me traz muita felicidade. Mas, minha gente, não é fácil. Não existe êxito sem suor, não existe êxito sem sofrimento. Se você ouve alguém dizer que chegou em algum lugar, mas que foi tudo perfeito, tudo aconteceu de forma extremamente perfeita, pode ter certeza que alguma coisa está errada. Porque não há ganho sem dor. Essa frasezinha se fala muito, coloca-se nas camisas lá da academia e tal. Não há ganho sem dor. E há muita dor ligada a tudo isso. E é por causa da dor que eu estou aqui. Porque falar sobre o que é bom, falar sobre a parte boa, isso é consequência, gente. A gente precisa se ajudar e a gente precisa falar sobre o que talvez nos dói. Sobre aquilo que a gente não aguenta carregar e aquilo que nos faz querer desistir. E é por não desistir que eu estou aqui. E eu vou falar mais um pouquinho porque eu não desisti. Durante essa minha trajetória, muitas coisas aconteceram. Eu sempre me dediquei muito a ser uma boa profissional, a ser a melhor que pude. Mas quando a gente entra numa área nova, quando a gente entra em algo novo, tudo precisa ser muito bem delineado, tudo precisa ser muito bem desenhado para que você possa estar firme. Eu sempre gosto de falar que se você não está firme, se você não edifica a sua casa sobre a rocha, você não vai conseguir ser um bom profissional. Edificar a casa sobre a rocha é algo bíblico, tá? Eu sempre vou trazer aqui algumas coisas, porque eu vou falar aqui sem... Tudo que eu vou falar aqui, lá no final eu vou dizer o que foi que me sustentou até aqui. E se você não edifica a sua casa sobre a rocha, se você não edifica a sua casa sobre algo sólido, toda tempestade que vier poderá destruir você. Toda tempestade que vier poderá acabar, arruinar com a sua carreira. E muitas coisas surgiram no caminho para que minha carreira fosse arruinada. E dificuldades, problemas de relações com as pessoas. Quando nós começamos a aparecer nas redes sociais, quando nós começamos a trazer o nosso trabalho, muitas pessoas acabam gostando do nosso trabalho, mas isso também instiga muitas vezes a desmotivação de outras que queriam fazer aquilo, mas muitas vezes não conseguem. E começam os julgamentos. E eu sempre falo que todo julgamento na nossa vida, todo julgamento que nós fazemos com o outro é uma confissão. Uma confissão de quê? De você mesmo. Ah, porque Tamires, eu tô jogando aí um nome que me veio na cabeça. Tamires, ela é uma profissional que fala demais nas redes sociais. Porque José é um profissional que, enfim, aparece muito. E isso não é bom. E quando você começa a aparecer, quando você começa a trazer coisas novas, é normal que você passe por julgamentos. E esse foi o primeiro ponto. Eu comecei a ser julgada e meu trabalho começou a ser colocado à prova, não só por mim, mas por outras pessoas que acompanhavam aquele meu trabalho, por outras pessoas que estavam ali comigo, pessoas que eu formei, pessoas que participaram comigo da minha trajetória, que sabiam de onde eu vim. Essas foram as primeiras pessoas que muitas vezes apontaram o dedo e falaram que eu não ia chegar a lugar nenhum e que o meu trabalho não valia a pena, que o meu trabalho não era bom.
E isso, por um momento, me trouxe desmotivação. Mas por que eu estou falando isso? Porque em muitos momentos, Priscila até falou aqui, julgamentos e perseguições. Realmente, julgamentos e perseguições sérias. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero dizer é que mesmo que você passe por isso, mesmo que você seja um profissional que hoje esteja sendo metralhado pelo mercado de trabalho, pelos seus colegas, pelos seus concorrentes, que não existe concorrência, tá aí Vitor para provar que a gente não tem concorrência. Nós trabalhamos na mesma cidade, ministramos o mesmo curso e eu torço pelo trabalho dele e ele pelo meu. Então eu tenho vários amigos da minha área, na minha cidade e em outras cidades, e não existe concorrência quando a gente faz um trabalho limpo. Concorrência é algo para profissional pequeno, profissional que pensa de forma visionária, não vê concorrência, vê aliados. E eu sempre gosto de dizer que foram essas coisas, todos esses pontos negativos que acabaram fazendo com que as coisas me fortalecessem. Então, a gente vai tirar um fortalecimento, a gente vai tirar algo bom, positivo, quando a gente passa por momentos difíceis. Então, você precisa pegar o que é ruim, o que você acha que lhe dói, e transforme aquilo em um ponto forte. E aí, essa trajetória foi passando, as coisas foram melhorando e, principalmente, eu comecei a investir mais no que eu queria em relação ao meu consultório, em relação ao meu nome dentro da estética. E aí me veio a harmonização facial, que é por isso que eu vim falar com vocês, sobre a minha trajetória na harmonização. E a harmonização facial, até então, quando eu me formei na pós-graduação, a gente não falava muito sobre harmonização. A gente falava bastante sobre toxina botulínica, preenchimento, microagulhamento, peelings químicos, mas a gente não falava sobre a harmonização. Esse termo harmonização, ele começou a ser utilizado há algum tempo atrás. E eu encontrei dentro da harmonização facial algo que eu gostava bastante de trabalhar, que era a área facial. E eu falei, não, eu quero me especializar nisso. Então, para isso, eu realizei alguns cursos. Realizei cursos tanto aqui no Brasil, quanto no ano passado. Eu realizei um curso que, para mim, foi um divisor de águas, através de uma oportunidade que eu tive com a professora Ana Pereira. A professora Ana, ela foi minha professora da residência em harmonização, que eu realizei no ano passado também. E eu conheci ela lá. E foi lá que eu comecei a entender melhor sobre a harmonização facial. Foi quando eu comecei a ter contato com profissionais de outras áreas, como no caso dela, ela é cirurgiã dentista. Então, eu comecei a perceber o quanto esses contatos eles vinham a agregar para mim como profissional. E aí, gente, nessa trajetória, eu gosto de dizer que talvez o mais difícil foi lidar com as expectativas minhas e as expectativas das pessoas diante do meu trabalho. O João perguntou aqui, Geisiane, como foi a escolha do nome Instituto Geisiane Xavier? Isso é uma pergunta massa. Por quê? Quando eu comecei com a clínica de estética, o nome do meu consultório era Clínica de Biomedicina Estética Geisiane Xavier. Só que eu percebi que essa nomenclatura, depois de alguns anos trabalhando com ela, eu meio que sempre preciso de coisas novas. Eu sempre gosto de inovar no meu trabalho, eu sempre gosto de trazer coisas novas. E quando eu me via trabalhando com o título Clínica de Biomedicina Estética Geisiane Xavier, eu estava restringindo bastante a minha área. Principalmente porque hoje eu gosto de trabalhar com equipes multidisciplinares, eu começo a entender a visão de outros profissionais em relação ao que eu faço dentro da harmonização e comecei a perceber o quanto era muito importante que eu pudesse ter uma maior abrangência do meu trabalho. E aí, o que é que acontece? No ano passado também, juntamente com essa viagem que eu fiz para o exterior, para fazer um curso em Portugal, para fazer um curso onde foi um curso divisor de águas na minha vida, onde eu fui estudar harmonização facial em cadáveres frescos. Eu vou contar um pouquinho da experiência desse curso, mas o Instituto Geisiane Xavier veio a partir disso, veio da necessidade de formar
não só profissionais, porque hoje na clínica nós não realizamos apenas o serviço direto com o paciente, mas nós temos um instituto de educação, então hoje nós temos uma clínica escola associada ao nosso tratamento com o paciente em si. Então, além da clínica, nós temos outros profissionais em várias áreas da estética que trazem um suporte para um melhoramento do que eu já faço com os meus pacientes, fazendo técnicas que eu não realizo por não ter habilitação para trabalhar naquela área. E aí o Instituto Geisiane Xavier veio com a proposta de trazer uma inovação para a cidade de Caruaru, o primeiro instituto da cidade de Caruaru especializado em harmonização facial e um instituto de ensino. Então eu sou docente, a minha formação é docente e durante a minha trajetória eu realizei algumas capacitações, dentre elas a pós-graduação, a residência em harmonização orofacial, o curso de harmonização facial em cadáveres frescos e também eu estou finalizando agora, nesse mês, o meu mestrado na área de educação em saúde. É um mestrado onde eu pude ter um maior aparato de aprender a ser professora, porque eu acho que ser professor não é todo mundo que, eu quero hoje dizer que sou professora, não. Ser professor é dom, e eu queria aprimorar o dom que eu sabia que eu tinha dentro da área da docência. E aí, tudo isso veio com muito trabalho. Então, eu sempre gosto de falar que não há como você construir uma trajetória na sua vida sem trabalho. Então, trabalho é uma coisa essencial. Eu posso dizer que talvez o que foi mais difícil dentro dessa trajetória na harmonização não foi aprender técnica, não foi estudar, não foi lidar com o mundo profissional. Então, é difícil. Eu gosto de dizer que você precisa ter uma preparação mental extraordinária para trabalhar com a estética, diferentemente de outras áreas. Então, hoje eu ainda atuo como biomédica bromatologista, como biomédica analista clínica, e eu não quero me desfazer, por enquanto, desses meus vínculos, porque o meu trabalho na estética hoje, para mim, vem como um trabalho que eu faço por muito amor, por um trabalho que eu trago como complemento, mas não por necessidade. Justamente por ter passado por algumas dificuldades em relação ao mercado de trabalho, eu não queria ser aquele profissional leão que, enfim, quer brigar pelo mercado. Eu não estou aqui para brigar pela estética, até porque a estética é minha, eu domino o que eu faço hoje, então eu não preciso brigar por nada dentro da minha área. E pra mim esse ano foi um ano que começou muito bem, foi um ano que começou pra mim tranquilo, só que aí vieram pandemia e veio a perda das minhas redes sociais. Então esse Instagram que vocês estão conversando comigo agora é um Instagram novo, é um Instagram que eu estou começando do zero, e todo esse trabalho que vocês percebem que aconteceram nos últimos anos, ele foi perdido, porque eu tive a conta do meu Instagram hackeada. E eu confesso que quando isso aconteceu, eu falei, eu tô perdida. Eu estou perdida porque eu não vou conseguir mais seguir em frente, eu não vou conseguir, eu vou perder os meus alunos, eu vou perder os meus contatos e aqui estou. Ontem eu bati aí minha meta de 4.000 seguidores e eu fiquei muito feliz, não pela quantidade de pessoas, mas por saber que as pessoas que estão aqui são pessoas que foram impactadas com o meu trabalho, foram pessoas que tiveram vidas transformadas, e é esse o meu objetivo. Então, eu não queria ter aqui 10.000 pessoas, 20.000 pessoas, mas ser uma profissional que não fosse admirada no mercado de trabalho. Então, muitas pessoas perguntam assim pra mim, Geisiane, o que é que você quer? Qual o seu objetivo dentro da área da estética? O meu maior objetivo dentro da área da estética não é ganhar dinheiro para me sustentar com a estética, até porque hoje, sinceramente falando pra vocês, eu consigo me sustentar, Geisiane Xavier, como pessoa, através dos meus trabalhos fora da área da estética, mas eu quero ser uma profissional que quando alguém fale sobre harmonização facial, quando alguém fale de estética, a pessoa lembre que eu cheguei a transformar algum dia algo na vida dela. Isso seja na face dela através de um procedimento, isso seja com um aluno, com a palavra que eu dei pra ele, seja com um ensinamento prático ou teórico. Mas eu quero transformar vidas, eu quero impactar vidas. E essa é a minha missão. E assim, gente, eu gosto muito de falar que
não há dentro da trajetória possibilidade de você conseguir se estabilizar dentro da sua área, seja lá qual ela for, se você não tiver 3 pilares, que eu gosto sempre de falar sobre esses 3 pilares. O primeiro deles, para mim, é o essencial. É você saber onde você quer chegar. Você precisa ter em mente, você precisa ter muito delineado qual é o ponto, qual é o local que você quer chegar, qual é o seu objetivo. Beleza, eu já sei onde eu quero chegar. O segundo ponto é como você vai chegar até lá. Então, eu quero chegar lá. Eu quero chegar no topo, e para mim o topo é ser um profissional reconhecido, é ser um profissional que tem muitos retornos financeiros, ou seja lá, de status. Mas tá, depois que você chegar lá, será que você vai esquecer das pessoas que fizeram você chegar até lá? Isso é um ponto. Eu acho que ela não tá aqui, mas quando eu falo disso, eu lembro muito de Eveline. Eveline, ela foi coordenadora do curso de biomedicina aqui na Uninassal, em Caruaru. Hoje eu sou docente também da faculdade Uninassal aqui em Caruaru. E a Eveline foi minha coordenadora lá atrás. E até hoje nós estamos juntas, assim, sempre ela me convida para participar de congressos, de palestras, eu a convido para eventos meus e ela é uma grande parceira minha. E é muito importante que nós tenhamos parceiros, que nós tenhamos muitas pessoas que estejam do nosso lado. E o terceiro ponto, antes de eu responder a pergunta do João, você precisa ter uma espiritualidade, um equilíbrio emocional. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a minha, tá? Não falando que sou uma pessoa extremamente equilibrada emocionalmente, porque é aquele que fala que eu quero conhecer, porque eu acho que não existe ninguém 100% em relação a isso, mas a gente precisa procurar melhorar. E uma das coisas que me deu muita força, que me deu muita sustentação nos piores momentos, nos mais difíceis, foi a minha fé. E eu sempre tinha em mente que eu não poderia desistir, porque aquele sonho que eu estava realizando não era um sonho meu. Era um sonho que vinha além, era um sonho que vinha do alto. Então Deus sonhou com a minha vida, Deus sonhou com as promessas que Ele me fez, e eu preciso cumprir essas promessas. E eu não posso cumprir essas promessas de qualquer forma, eu preciso cumprir de forma clara, de forma a trazer uma trajetória. Mas acho que voltou. E aí, o João falou aqui, eu já falei os 3 pontos que pra mim são muito importantes. Você saber onde você quer chegar, você ter artifícios para chegar lá e você ter equilíbrio emocional para chegar onde você quer. São esses 3 pontos que eu classifico como sendo essenciais. E aí o João perguntou assim pra mim, costumamos ver corriqueiramente no meio empresarial que faculdade não ensina a gerenciar negócios. Se isso for verdade, o seu maior desafio quanto à vida profissional foi ligado a isso, tendo em vista, você foi uma aluna empenhada, veja só, eu acho que também eu tenho um instinto muito empreendedor, eu sempre gostei muito da área de empreendedorismo. Os meus pais, eles são comerciantes, a minha mãe é comerciante e eu peguei eu digo que é muito um feeling que eu tive, assim, da minha construção como ser humano, né? Desde a minha infância, por ver minha mãe trabalhar. Mas eu posso dizer para vocês que realmente a faculdade, ela não ensina. Na graduação, a gente não aprende muito sobre empreendedorismo, sobre como gerir um negócio. E eu acho que até hoje eu preciso aprender mais sobre isso. Porque todo dia aparece algo novo. Eu, sim, fui uma aluna muito empenhada durante a minha graduação. Eu sempre procurei fazer tudo que estava ao meu alcance para ser uma boa aluna, para ser conhecida no meu meio em si e ter bons relacionamentos com os meus colegas e com os meus professores. Me empenhei bastante, mas isso não foi essencial para que eu me tornasse uma boa empreendedora. Eu precisei estudar um pouco sobre empreendedorismo, eu precisei quebrar muito a cara, ter prejuízos no consultório para que eu pudesse entender que aquelas atitudes que eu tomava talvez não era a melhor. Então, assim, eu acho que não existe, para você se tornar um profissional completo no mercado de trabalho, não é tão fácil. E você precisa estar disposto a quebrar a cara. Então, eu acho que um dos maiores problemas hoje da nossa juventude, da nossa rede em si, é o quê? As pessoas têm medo. As pessoas têm medo de fazer um procedimento e ter uma intercorrência. As pessoas têm medo de abrir o seu negócio
porque elas acham que aquilo pode dar errado enfim, as pessoas vão apontar e dizer que não deu certo. Enfim, existem vários medos e os medos são naturais. Eu também tenho medo. Quando eu tenho um projeto novo, quando vou fazer algo novo, claro que eu tenho medo. Quem é que não tem medo? O medo faz parte do nosso crescimento, da nossa formação. Mas o medo não pode dominar você. Então, se você tem medo de algo, você precisa se tornar, estudar mais, enfim, ler mais, ter pessoas que possam te apoiar para que aquele medo, ele seja 50%. Mas ele não pode passar disso. Ele não pode dominar o que você vai fazer. O medo só vai, muitas vezes, criar um perfil para você, um perfil melhor em relação a como você vai lidar com as dificuldades. Então, o medo é bom, porque quando você é destemido demais, quando você acha que tudo vai dar sempre certo, muitas vezes você acaba colocando os pés pelas mãos. Então, não é assim. O medo, ele deve existir, mas ele não pode te dominar. E aí, gente, eu gosto sempre de dizer que vocês precisam ter, além desse foco, vocês precisam ter na vida de vocês esse propósito e muito organizado na mente. Então, eu sempre gosto de, no último dia do ano, no dia 31, elencar quais são os meus objetivos para aquele ano. E eu confesso que para esse ano de 2020, eu já até consegui muita coisa que eu tinha planejado, mesmo diante da pandemia, mesmo diante de muita coisa. Só que tantas coisas aconteceram também junto disso que eu não consegui dominar muito bem. Mas você colocar num papel quais são as suas vontades, os seus desejos, isso é muito importante. Você saber, principalmente, qual é o seu objetivozinho final diante de cada atitude. Então, toda atitude que você toma dentro da sua área vai gerar uma ação que gera uma reação. E essa reação, ela pode ser positiva ou negativa, a depender de como essa ação foi gerada. E eu sempre gosto de falar que na nossa vida, a gente precisa comparar a nossa trajetória como uma plantação. Se eu planto coisas boas, se eu planto uma semente em uma terra fértil, eu vou conseguir colher coisas extremamente fantásticas. Mas, infelizmente, se nós plantamos coisas que não são tão boas, quando aquela semente ela é jogada em uma terra que não é fértil, em uma terra que não é regada, infelizmente, os frutos que serão colhidos não são frutos que são esperados. Então, se você quer colher frutos daqui a 5 anos, daqui a 10 anos ou ano que vem, você precisa plantar agora. Você precisa fazer o seu futuro agora. Então, não adianta você esperar que o outro faça para que você se inspire a fazer. Você precisa se colocar à prova e fazer. Geisiane, se der errado. Geisiane, pode dar errado? Pode, assim como tudo na nossa vida pode dar errado. A gente tem sempre duas possibilidades, de 50% e 50%. Uma de dar certo e outra de dar errado. Pode dar errado, mas pode dar certo. E muitas vezes dá errado porque a gente não faz dar certo. A gente não é persistente ao ponto de fazer dar certo. E isso é uma coisa que eu sempre fui muito persistente. Então, mesmo quando eu queria desistir, quando eu chorava e dizia, eu não quero mais continuar nisso, por vários motivos que não cabem falar aqui numa rede social, mas eu pensava que eu tinha um objetivo e que eu já tinha lutado tanto para aquilo que eu merecia colher os meus frutos. E hoje, estar aqui com vocês, estar aqui nessa live, conhecer pessoas como a Kátia, que eu hoje passei o dia inteiro pensando nela, o quanto ela tem me ajudado, o quanto ela, com o trabalho dela, tem me trazido novas forças. Desde que eu perdi o meu Instagram, eu estava um pouco triste, pensando em como eu iria trazer inovação. E a Kátia surgiu, eu acho que foi Deus que colocou a Kátia no meu caminho, porque ela tem me trazido realmente um renovo em relação ao que eu quero viver na minha área. E é isso. Desculpem. E é isso. Engasguei aqui. Nós precisamos sempre procurar coisas novas, procurar a inovação que nos falta e a motivação que está dentro do nosso coração. Eu queria abrir agora para algumas perguntinhas. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade que queria tirar comigo em relação ao meu trabalho, em relação ao que eu faço no consultório?
Eu tô um pouquinho engasgada aqui, minha gente. E eu nem trouxe, falhei aqui que não trouxe uma aguinha. Mas vai passar. Mas eu tentei responder algumas perguntas aqui que foram feitas. Mas quem tiver alguma pergunta e deseje fazer, eu vou ler aqui alguns comentários que pra mim são de pessoas muito especiais. O Gustavo, lá de Patos. Ele falou assim: eu tenho certeza que a senhora vai crescer muito através da sua humildade e simplicidade. Obrigada, Gustavo. Você sempre está presente em todas as minhas atividades e isso é muito, muito massa. Eu acho isso muito, muito bom. E você é conhecido por mim, portanto que você está presente na minha trajetória, me ajudando também, assim como vários outros alunos. A Elaine está aqui também falando um pouquinho sobre o quanto a nossa relação é legal. A Daiane colocou aqui: te admiro muito. Patrícia também, que é minha aluna da graduação. A Kelly, que é minha aluna da pós-graduação. Então, assim, gente, a Beatriz falou sobre o curso de Portugal. O curso de Portugal, ele aconteceu no ano passado. Quando eu fui para Portugal, eu fui a convite da professora Ana Pereira. A professora Ana, ela me trouxe aí uma expectativa muito boa em relação a esse curso. E ela me falou: Geisiane, olha, para você que é professora, para você que já atua na área da harmonização, estudar anatomia através do estudo em cadáveres frescos é essencial para que você se torne uma profissional mais segura, para que você evite realizar procedimentos e tenha intercorrências. E então eu falei: eu vou para Portugal. Confesso para vocês que foi uma grande dificuldade ir para Portugal, mas foi um curso que foi um divisor de águas na minha vida. Eu posso dizer para vocês que em relação ao investimento, claro, há um investimento em tudo que a gente faz, mas o curso foi para mim um divisor de águas. Para mim foi um curso que me trouxe segurança, que me trouxe uma maior experiência, tanto de vida quanto profissional. Então, eu aconselho vocês fazerem, inclusive, a professora Ana, não sei se ela está aqui, mas eu vou voltar a Portugal, não sei se esse ano ainda ou no iniciozinho do ano de 2021, mas eu vou voltar a Portugal agora como professora. Eu vou voltar como professora assistente da professora Ana, a convite dela. Eu sou muito grata pelo convite dela e com certeza vou estar aí levando alguns alunos meus aqui de Pernambuco e da Paraíba para Portugal, para a gente estudar junto, para a gente aprender junto lá, porque realmente é uma experiência incrível. A Iris, que é minha amiga, foi minha amiga parceiríssima do mestrado. Nós tivemos uma história muito bonita no mestrado, né, Iris? E eu admiro muito ela como mulher, como mãe, como empreendedora e como profissional. Ela é enfermeira. E Iris perguntou assim: qual é o principal desafio que você encontra em conciliar ser funcionária pública, empreendedora e docente? É difícil. Não vou dizer pra vocês que é uma atividade fácil, que a gente tira isso de letra. Não é fácil. Mas eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente faz o que a gente ama, por mais que as coisas pareçam ser um pouco difíceis, a gente consegue chegar lá. E hoje eu tenho alguns vínculos, tá? Eu tenho vínculos na área da biomedicina, na área da bromatologia, na área da docência, além do meu consultório, além dos cursos online, além dos cursos presenciais. Então, são muitas atividades. Mas eu sempre gosto de dizer que você precisa ter jogo de cintura para cada uma delas. Você precisa pensar que você precisa delas, eu preciso delas para me tornar uma boa profissional. E eu acho que quanto mais atividades eu tenho, melhor eu consigo desempenhar cada uma delas, porque é um desafio e eu sou movida a desafios, eu gosto desses desafios. E não é fácil. E ser empreendedora, e eu vou dizer para vocês, ser mulher no mercado de trabalho não é fácil. Não é fácil. Ainda a gente pensa que eu não sou muito ligada a essa coisa do feminismo e tal, mas eu sempre digo que ser mulher nesse mundo não é fácil. Não é fácil, não. Porque a gente precisa ter muita força para mostrar a nossa força, para mostrar o nosso trabalho. E ainda há uma desvalorização por parte do trabalho da mulher. Ainda há uma desvalorização que está ligada a isso.
E eu percebo isso na minha trajetória. Então, ser empreendedora, querer fazer diferente, ser mulher, não é fácil. Mas isso, quando eu digo que não é fácil, ao mesmo tempo me traz mais vontade ainda de querer fazer melhor, de querer fazer o meu trabalho e de querer avançar, tá? Então, o que eu faço para conciliar, sinceramente, eu não tenho essa regrinha aí para lhe dizer, Iris. Não tenho. Priscila tá aqui, eu acho que ela vai falar. Eu não sei, Geis, como você faz tantas coisas ao mesmo tempo, não era... Ela sempre fala, você devia descansar mais, mas é isso, eu não sei como é que eu faço tanta coisa ao mesmo tempo, mas eu acho que uma das coisas que me faz conseguir é o sentimento de querer ser diferente, de querer chegar lá, de querer empreender, de querer trazer transformações para as vidas das pessoas. Então, eu acho que é isso. Se eu pudesse dizer, acho que é o sentimento de inovar, do novo. É isso que é o principal para mim. A Kátia perguntou aqui quais são as tendências que nós temos hoje na harmonização facial. Eu sempre falo aqui e já falei em muitas lives e falo muito nos meus conteúdos que hoje, para mim, a maior tendência dentro da harmonização facial são os métodos de bioestimulação do colágeno. Então, hoje, dentro da nossa área, na harmonização, nós podemos trabalhar com vários biomateriais ligados à área autóloga, sintética, biomateriais como a toxina botulínica, os preenchimentos com ácido hialurônico, mas nós temos aí uma gama de vários outros procedimentos, principalmente os ligados à área da harmonização facial, à bioestimulação do colágeno, ao tratamento de rejuvenescimento cutâneo, rejuvenescimento de face, de flacidez, com os bioestimuladores. Para mim, essa é a melhor opção hoje de trabalho e de tratamento dentro da harmonização facial. Então, os bioestimuladores de colágeno dentro da harmonização, eles trazem um diferencial para as nossas técnicas. É isso que nós temos estudado bastante, é isso que nós temos nos empenhado. Eu tenho me empenhado, inclusive, a escrever artigos científicos e pesquisar cientificamente sobre esses biomateriais que estimulam o colágeno, porque nós sabemos que nos tratamentos de pele naturais, convencionais, são muito comuns a utilização de toxina botulínica em preenchimento. Mas hoje nós temos tratado a pele do paciente de uma forma mais holística e não só apenas tratando com 2 tipos de materiais. Então, dentro desses materiais, a gente acaba utilizando bastante, principalmente 3 tipos de substâncias, 3 tipos de produtos, que é o Elancê, o Sculptra e a hidroxiapatite de cálcio. São as 3 substâncias que hoje, a Luana até falou aqui, que foi minha aluna do curso de harmonização facial, que também é o mais natural. Não é só mais transformar a face, é trazer resultados naturais, é trazer resultados lineares para a face do paciente e trazer saúde à pele do paciente. Então, essa saúde à pele vem aí com a utilização dos bioestimuladores como sendo uma inovação. E hoje é o que a gente tem evidenciado muito, é o que a gente tem buscado e pesquisado bastante. São como esses biomateriais, são como esses produtos, eles podem impactar de forma positiva o seu tratamento. Então, hoje, o paciente e os profissionais em si, eles têm procurado unir forças para trazer resultados maximizados, resultados potenciais. E eu só gosto muito de tocar na tecla que hoje não há como fazer isso sem o conhecimento na área de bioestimulação do colágeno. Então, se hoje você faz harmonização, mas você não trabalha com bioestimuladores, você já está um pouquinho ultrapassado dentro da harmonização. Então, hoje, a menina dos olhos da harmonização facial é a área dos bioestimuladores de colágeno. As transformações, o entendimento sobre o processo de envelhecimento cutâneo, o entendimento sobre esses biomateriais, tá? Aqui uma paciente minha, a Fátima, utilizadora aí, da hidroxiapatite de cálcio para tudo na vida dela, né, Fátima? A gente tem trabalhado bastante com a hidroxiapatite de cálcio no rosto dela em si, para projeção da região de mandíbula, de mento, região de malar, para sustentação dos tecidos, para melhora dos resultados que nós temos no consultório.
que antes fazíamos apenas com toxina e preenchimento, hoje a gente vem aí com os bioestimuladores trazendo resultados fantásticos, resultados progressivos, resultados potenciais e que podem sim trazer muita coisa legal dentro da harmonização facial. Então, a pergunta que foi feita em relação a quais são as técnicas mais inovadoras hoje, bioestimuladores de colágeno. Gravem aí, bioestimuladores do colágeno. Se você não gerencia o seu envelhecimento, você vai envelhecer de forma incorreta. E toxina botulínica em concentrações convencionais, como nós aplicamos no consultório, não faz um processo de bioestimulação eficaz. Nós fazemos essa bioestimulação também com a técnica de microtox, que aí já é uma outra técnica utilizando diluições de toxina botulínica. Mas aí hoje vocês vão sempre me ouvir e me ouvem muito falar sobre os biomateriais que nós utilizamos para os tratamentos estéticos de uma forma geral. Hoje o Sculptra, a hidroxiapatita, os 10 minutinhos, porque daqui a pouco a live vai fechar. Gustavo falou aqui que também os fios de PDO também bioestimulam o colágeno. Isso mesmo, Gustavo. Os fios de PDO, eles são fios absorvíveis, são fios que ao entrarem em contato com a pele do paciente, eles estimulam sim a produção do colágeno, estimulam sim a melhora do processo da flacidez, a produção de elastina, de colágeno, enfim, faz todo o processo de sustentação. Então, já que a gente vai finalizar aqui, eu já respondi algumas perguntas, mas estou aí à disposição de vocês, tanto via direct quanto nos meus canais. Inclusive, daqui a alguns dias eu vou divulgar para vocês algumas novas novidades que estão vindo aí de canais no Telegram, de canais no YouTube, onde nós poderemos trazer mais conteúdo e de forma mais completa para vocês, tá? Mas eu queria dizer que eu queria agradecer a presença de todos aqui. Eu sei que muita gente já foi embora, mas eu queria tirar uma foto, queria que vocês, agora, pra gente finalizar esse momento, se essa live contribuiu para a sua vida, se essa live de alguma forma contribuiu para a sua formação profissional, se alguma palavra aqui trouxe uma inspiração a você, printa essa foto que a gente vai tirar agora, posta lá no seu story e me marca. Porque com certeza isso vai impactar outras pessoas e você está ajudando aí a trazer várias coisas boas nessa corrente do bem que a gente tá fazendo dentro da estética. Então eu vou fazer aqui uma pose bem bonita pra gente tirar uma foto, tá? E aí é isso, gente. Vamos tirar aqui vou tirar aqui minha selfie, mas quero que vocês tirem a de vocês aí também. Já foi. Fiquei até bonita na foto. Os filtros do Instagram têm ajudado bastante a gente em tudo isso. Então, gente, muito obrigada mesmo por tudo. Hoje foi um dia bastante trabalhoso. Depois que a Kátia entrou na minha vida, eu tenho mais outra função, que é trabalhar com novos conteúdos. E Priscila pediu pra eu ir de novo, eu vim de novo. Travou, vou outra vez então. Vou fazer um coração agora. Acho que agora foi. Depois eu posto o print, vocês podem printar o meu também, mas acho que agora deu, né, pra tirar a foto aí. E é isso, gente. O Instagram tá me dizendo que eu tenho 1 minuto e 25 segundos, então quero muito agradecer, muito a presença de todos vocês. Vão vir muitas novidades por aí, se preparem, porque eu estou trabalhando incansavelmente, assim como uma equipe enorme e super competente também está trabalhando para que nós possamos trazer mais resultados aqui, mais conteúdo de qualidade para que você possa crescer, tá? Então, o nosso intuito é trazer crescimento, é trazer inovação, é trazer muita coisa boa para vocês. E é isso, eu queria muito agradecer a quem ficou até o final. E vem muita live por aí, vem muita aula por aí, vem muita coisa boa que está sendo preparada e pode ter certeza que essa inspiração que eu tive há anos atrás sobre a estética, ela não vai embora tão fácil, não. Eu amo fazer isso e eu vou continuar fazendo isso independente de qualquer coisa. E é isso, gente. Muito obrigada.